Binotto usou o poder da Audi para vetar a mudança que Verstappen exige, e ao fazer isso blindou o futuro de Bortoleto numa jogada política que o paddock ainda está tentando decifrar. Se você quer entender o que realmente está em jogo nessa guerra de bastidores, fica aqui. Inscreve-se no canal e ativa o sino agora, porque essa decisão vai mudar os próximos anos da Fórmula 1. O paddock da Fórmula 1 entrou em estado de emergência com um ultimato que respinga diretamente no futuro de Gabriel Bortoleto. Max Verstappen ameaça abandonar o esporte se as regras de motores não mudarem, alegando que correr nessas condições é mentalmente inviável. Nos bastidores, Mattia Binotto liderou uma resistência implacável e usou o poder da Audi F1 para vetar exatamente a mudança que o tetracampeão exige. Ao enfrentar a maior estrela do grid para proteger os bilhões investidos no projeto, a equipe travou um confronto político que congelou o mercado e colocou a escuderia em rota de colisão direta com Verstappen. O risco de uma saída definitiva do holandês é real, e a engrenagem oculta por trás dessa decisão vai mudar tudo o que você sabe sobre os próximos anos da categoria. Para entender o tamanho do buraco onde o campeonato se meteu, é preciso olhar diretamente para o que está acontecendo em pista nesta temporada. O novo regulamento determinou uma divisão de potência que parecia sustentável no papel, metade vinda da queima de combustível, metade vinda da bateria elétrica. Na prática, virou um desastre esportivo que os pilotos da Fórmula 1 odeiam. Quando o carro aponta para uma reta longa, acontece o chamado superclipping. A bateria descarrega rápido demais e a unidade de potência é obrigada a funcionar como gerador para tentar recarregar o sistema. Nesse momento, o carro corta a potência sozinho, mesmo com o piloto afundando o pé no acelerador. O problema ficou ainda mais grave porque o novo regulamento eliminou o MGUH, o motor gerador acoplado ao turbo que ajudava a recuperar energia dos gases de escape. Sem ele, a recuperação ficou concentrada na frenagem e nas rodas, e simplesmente não dá conta da demanda gerada em corrida. A frustração nos rádios atingiu o limite e os pilotos pararam de filtrar. Verstappen perdeu a paciência após as primeiras corridas e foi direto. Você acelera tudo na reta, consegue fazer a ultrapassagem, mas logo em seguida a energia acaba e o rival dá o troco sem esforço. Para ele, a situação parece uma piada, mais próxima de Mario Kart do que a Fórmula 1 deveria representar. Lando Norris foi na mesma direção ainda em Melbourne. A divisão meio a meio simplesmente não funciona. O piloto pisa no acelerador, a bateria morre e ele fica segurando o pedal sem ganhar velocidade, classificando os carros de 2026 como possivelmente os piores da história da categoria quando comparados com o que existia antes. Charles Leclerc e Lewis Hamilton também apontaram em entrevistas que o excesso de gerenciamento de energia transforma as corridas num exercício de estratégia de consumo, não de pilotagem pura. O diagnóstico é consensual entre quem senta no cockpit. Só que essa aparente unanimidade entre os pilotos esconde uma dúvida muito incômoda nos bastidores. Se os carros estão inadequados e a maior estrela do campeonato ameaça sair, por que a Audi resolveu bloquear a solução do problema? A lógica indicaria que qualquer equipe nova no grid gostaria de carros mais rápidos para valorizar o espetáculo e atrair atenção para o projeto. Mas a verdade nos boxes é bem menos glamourosa. O R26 vem sofrendo com uma crise de adaptação brutal. Em Miami, o carro de Hülkenberg pegou fogo por vazamento de fluido enquanto tentava alinhar no grid para o sprint. No domingo da corrida principal, o carro quebrou novamente com superaquecimento na transmissão. Não foi caso isolado. O alemão já havia perdido largada na Austrália por problema técnico e vivido um fim de semana comprometido na China. Logo após o abandono em Miami, Hülkenberg teve uma conversa longa e séria com Binotto nos boxes, com semblante fechado e sem qualquer sorriso visível nas câmeras. O próprio piloto descreveu a situação com uma honestidade que resume o clima interno. Toda essa dinâmica de gerenciamento de energia é curiosa, mas ao mesmo tempo é algo bizarro que gera uma frustração enorme, e ele afirmou que até as largadas ficaram imprevisíveis depois de mais de 250 grandes prêmios disputados na carreira. Binotto foi obrigado a admitir publicamente que a unidade de potência nasceu com deficiências claras de performance, controle e dirigibilidade. O analista David Croft classificou a situação de Miami como embaraçosa para uma marca que entrou na Fórmula 1 prometendo revolucionar a categoria. Não é convicção técnica que move o veto da Audi. É desespero. Nas últimas semanas, a FIA colocou em votação uma proposta apoiada de forma maciça por Mercedes e Red Bull. A ideia era alterar o regulamento de 2027, aumentando o fluxo de combustível para entregar 50 kW adicionais de potência no motor de combustão interna e reduzindo a dependência da bateria, o remédio exato que Verstappen exigia. Mudar essa regra agora, porém, significaria que Ferrari e Audi teriam que redesenhar tanques de combustível, sistemas de injeção e mapeamentos eletrônicos, jogando fora meses de trabalho e investimento. Conforme publicado pelo The Race,
Esse redesenho custaria mais de 10 milhões de dólares por equipe, fora do teto orçamentário. Foi aí que Binotto vestiu a armadura, uniu forças com Maranello e usou o direito de veto da estrutura regulatória para travar tudo. A justificativa foi cirúrgica. Para melhorar o rendimento do motor atual, seriam necessárias modificações profundas de hardware, e atingir esse nível para 2027 estaria completamente fora da realidade. O cenário viável seria apenas em 2028. A jogada está clara quando analisada friamente. A Audi não vetou a mudança porque acredita no motor atual. Vetou porque sabe que se as regras mudarem para 2027, a Mercedes e a Red Bull, que começaram o desenvolvimento muito antes e estão mais avançadas tecnicamente, vão triturar os rivais na pista. Manter o regulamento ruim e artificial é a única garantia de não passar uma vergonha histórica depois de investir bilhões de euros no projeto. O veto foi instinto de sobrevivência corporativa. Só que essa manobra criou um efeito colateral devastador que caiu diretamente no colo de Bortoleto. O bom momento de Franco Colapinto na Alpine, que terminou em sexto no Canadá e virou o nome quente dos bastidores, acendeu os rumores de uma reformulação interna agressiva na equipe. A mídia argentina já desenhava um efeito dominó que poderia ameaçar a estabilidade da garagem se Verstappen ficasse livre no mercado. A narrativa de contratar uma estrela insatisfeita para resolver dois problemas simultaneamente, performance e imagem, se tornou dominante nos corredores fora do paddock. A resposta de Binotto foi um soco na mesa. Em declarações oficiais entre o final de maio e o início de junho, o chefe da equipe mandou o recado sem deixar espaço para interpretação. A Audi está plenamente satisfeita com a atual dupla de pilotos, não tem a menor intenção de buscar ninguém no mercado externo, incluindo o nome de Verstappen, e está muito contente com os profissionais que trabalham com a equipe em contratos de longa duração. A declaração foi confirmada pelo Grand Prix 247. Com isso, a Audi blindou Bortoleto como pilar intocável do projeto pelo menos até 2028, apostando na evolução gradual do hardware e nos benefícios do mecanismo ADU da FIA, que concede atualizações extras para quem está mais de 2% atrás no índice de performance do motor de combustão. O tabuleiro desta nova era da Fórmula 1 está completamente travado. A escuderia garantiu o futuro de Bortoleto, mas comprou uma briga declarada com o maior nome da categoria. E há uma variável que ninguém ainda está calculando com precisão. Se a FIA ceder à pressão e descongelar o regulamento de 2027, o próprio veto que protegeu o projeto deixa de existir como escudo, e o mercado reabre de vez, com todas as consequências que isso traz para a posição do brasileiro no grid. A decisão final está próxima. Os lados já foram escolhidos. Quem está defendendo o verdadeiro futuro da Fórmula 1? Verstappen, que se recusa a aceitar carros artificiais que cortam potência em plena reta, ou a Audi, que está certa em travar os bastidores para proteger seus bilhões e blindar a carreira de Bortoleto contra a esperteza das rivais? Comenta aqui embaixo com sinceridade. E se você quer continuar acompanhando essa guerra de bastidores antes de todo mundo, inscreve-se no canal, ativa o sino e aparece no próximo episódio. Porque quando essa decisão sair, ela vai mudar a Fórmula 1 por anos, e esse veredicto vai estar aqui primeiro.